BD. Parte 2. Portugal. 22 de setembro de 2019. Bem, BD está de volta e podemos continuar. Irmã, gostaria de fazer duas perguntas. O primeiro, um pouco na continuação do que BD nos explicava. Pergunta: em relação à Ágape, nos negócios e nas empresas, a nossa intenção aqui em Portugal é expandir-se pelo mundo, com o apoio de BD, de todos os oradores e especialmente do nosso querido Jean-Luc, para começar a trabalhar nesta especialidade. Pode dar-nos um conselho? Bem, seja o mais natural possível. Tenha em mente que o amor é livre. Não pode ser organizado, mas de fato, a Ágape entrando na organização vai acabar com a organização. Risos. É muito bom assim. Pode ser necessário descobrir onde o discurso mais aceitável pode ser necessário. Não é a palavra Ágape que está em questão, mas sim ter cuidado para não misturar nesta introdução, em algum lugar, dados relacionados à energia, ou espiritualidade, ou rituais. Só tens de entregar as boas novas. E o sistema vai implodir por dentro. A liberdade está lá. Como disse, há, de fato, dentro dos grupos, dentro das organizações, uma forma de abertura, de receptividade, na qual devemos nos apressar, para simplesmente entregar a boa nova, e talvez os mecanismos de funcionamento, para pôr fim à predação e à competição, para substituí-los pela cooperação e, sobretudo, pela alegria. Nesse ponto, não haverá resistência, não haverá confronto e haverá aceitação. Lembre-se, é a sua presença que é ativa, não as suas palavras e conceitos. Na verdade, organizações de todos os tipos estão preparadas para isso. Mas não cometa erros nos discursos, esteja presente, seja simples, seja natural, você não tem nada a vender, senão a de estar presente. E também aí, como verão, para aqueles que querem trabalhar nestes domínios, que tudo será feito de forma fácil, suave e evidente. E lembre-se que é sobretudo a sua presença dentro de uma organização, que é a boa nova, e que é o agente que atua como ponto de ruptura. Já não será uma ruptura, mas uma ruptura total, completamente compreendida, se não for aceita a princípio, mas obviamente será tarde demais para eles, já que o verme Ágape estará em seus frutos. E, naturalmente, sem esforço, assim que você estiver na fruta, na organização, ela estará agindo por conta própria. Basta sorrir, amar, estar disponível, não tem que seduzir, não tem que se impor, mas tem que ser real. Na sua presença, as palavras se seguirão por si mesmas. Paradoxalmente, dentro de qualquer organização, não saia com um plano ou programa de intervenção, tudo acontecerá, novamente, segundo a inteligência da luz. Porque grupos, organizações, atores da sociedade estão prontos em algum lugar. E é a sua presença, mais do que o seu discurso, mais do que os seus planos de intervenção, que será eficaz. Aí tens. Segunda pergunta. Irmã, a segunda pergunta que farei em nome de alguns participantes, que também me preocupa, está relacionada com portais orgânicos. Anos atrás, eu não sei quem era o orador, para identificar um portal orgânico, só seria necessário sentir, se pudéssemos fazê-lo, se tinha coração ou não. Na verdade, tentei isso várias vezes e, infelizmente, encontrei muitos. Há 50% deles. E você sabe que em organizações piramidais, com hierarquias, é aqui que você tem a maior oportunidade de encontrar portais orgânicos. Lembro-lhe que aquilo a que chama um portal orgânico age por mimetismo e conformidade. É muito fácil de reconhecer. As regras, sempre as regras, mas mesmo dentro das organizações, onde há mais delas, não representam nenhuma força de oposição real. Lembra-te, eles agem por mímica. Se Ágape está na fruta, eles vão imitar Ágape também. Portanto, não há problema, ao contrário de há uns anos atrás. A estrada está aberta. Agem uns com os outros com o mesmo amor. Quer seja um portal orgânico ou não, não muda mais nada.
Portais orgânicos ou sem a alma, repito, agem por mimetismo e se virem ao seu redor que a organização está se deslocando para esta ruptura, seguirão. Eles não terão nenhuma intenção de se opor ou manter qualquer coisa do passado. Eles imitam. Mas não se preocupem com esta imitação, o importante é que eles não podem mais representar uma força válida de oposição à verdade. Uma vez que nada pode impedir o que está escrito. Não tem obstáculos para isso. Quanto mais simples forem, mais estarão presentes, mais a inteligência da luz também irá agir. E não só no ágape entre dois indivíduos, mas diretamente na organização, no grupo. Isto é o que acontece da mesma forma no que vocês chamam de encontros, quando estão reunidos no mesmo espaço. Mesmo sem saber de nada e sem viver a verdade, vocês só podem ser contaminados. Vocês estão todos ferrados, como indivíduos, e será a mesma dinâmica nas organizações. Tudo é perfeito, tudo está escrito. Chegou a hora de entregar a boa nova, e a boa nova é você e sua presença. É o campo informativo do coração ou o fogo sagrado do coração que eles reconhecerão, antes de se encontrarem em suas possíveis palavras. O contágio é imparável. O ágape é fatal. Cada vez mais e mais. Mais alguma coisa? Irmã, gostaria apenas de agradecer a Bidi por estar queimando, especialmente o peito e o rosto. Muito obrigado. Podemos aumentar a potência. Risos. Embora não tenha perguntas, não é uma conclusão, mas uma espécie de síntese. Uma vez que falamos de indivíduos, grupos e organizações, devem lembrar-se, em algum lugar, que a partir de agora, cada vez mais frequentemente, cada vez mais e mais espontaneamente, irão constatar que a vossa presença é operante e ativa. Muito mais do que suas palavras, muito mais do que seus discursos, ou suas técnicas. Seja espontâneo, deixe que seja o que é. Acolher, aceitar, irá efetivamente pôr fim, a nível social, aos mecanismos de funcionamento que vocês chamam de patriarcais, e irá tornar a sociedade disponível, aberta à verdade. E eles só podem vivê-la. Em outras palavras, a rede de ressonância ágape não será mais eficaz não só entre indivíduos, mas como você verá, se você tiver tempo, entre os próprios grupos, entre as próprias organizações, terminando. Em suma, quanto mais aceitarem ágape, mais estarão na vossa presença, aqui e agora, neste acolhimento, mais virulentamente a vossa contaminação será eficaz. E como acabo de dizer, desta vez não é mais uma epidemia de indivíduos, uns para os outros, mas o próprio sistema entrará em autocombustão e ágape, amortecendo ainda mais o choque da humanidade ligada ao evento, seja ele qual for. Mais alguma coisa? Irmã, olá, Bidi. Gostaria de deixar aqui o meu testemunho. Há algum tempo atrás, comecei a usar ágape Faame e depois, a primeira vez que tentei essa ressonância, fui transportada para um lugar que era verde, com muitas colinas. Andei até encontrar um buraco onde pudesse entrar. Senti que tinha de entrar, mas tinha medo de entrar. Mas como eu sentia que tinha que entrar, o que eu sentia era mais forte que o medo e finalmente entrei. Então, quando entrei neste buraco, encontrei uma caverna muito bonita, com muita luz e água cristalina. Vi o meu reflexo na água. Senti-me bem, mas infelizmente, sempre que tenho experiências em que me sinto muito bem, acordo sempre. Ontem, quando voltei a usar esta prática, voltei àquele sonho. Não resisti quando entrei, reconheci imediatamente o lugar, entrei na caverna. E havia a mesma luz, a mesma água cristalina que eu vi novamente. Ouvi mais ao fundo como uma cachoeira, e é aí que não consigo ter uma percepção se esse sonho aconteceu imediatamente quando eu pratiquei, ou se foi quando eu estava prestes a me levantar. Porque quando eu estava ouvindo a cachoeira, minha irmã de quarto entrou, perturbada porque a torneira do banheiro, a torneira da banheira, estava bloqueada. Levantei-me imediatamente, tentei fechar a torneira, mas não funcionou. Mas eu não me importei com isso. Tirei o pijama e tomei um banho.
Risos. Entretanto, como já tinha tomado banho e não tinha conseguido fechar a torneira, estamos com 2 irmãos, somos 2 mulheres e não conseguimos fechar a torneira, chamamos um dos homens. Com um simples giro, ele conseguiu fechar a torneira e perguntou-nos o que se passava. A minha experiência é esta: eu fiquei tão calma, também na cachoeira. Normalmente, eu me estressava, e eu fiquei calma, eu tomei banho, eu continuava tranquila, e não me preocupava que os outros tivessem que tomar banho com água fria. A minha pergunta é possível saber o que isso pode significar para mim ou para todos os presentes? O fato de a torneira não fechar? Risos. Irmã: não, a cachoeira. Risos. Irmã: e ver tanta água, estar em relação com tanta água, no sonho e na verdade. Há uma sobreposição de mundos. O real é irreal, o sonho é o real. Já tive oportunidade de dizer isso. Exceto que há tal emaranhamento, fusão, que a torneira e a cachoeira são a mesma coisa. O que significa isso? A água nunca vai parar. Em termos macrocósmicos, na Terra, chama-se inundação. É exatamente por isso que estás a passar. Olha para suas telas, o que te dizem sobre fogo, água e ar. A ação dos elementos, em você e fora de você, na consciência, nos sonhos, no físico e em todos os lugares. O dilúvio, no sentido bíblico, começou realmente. Só pode piorar. Assim como a ação dos 4 elementos. Desde que o éter está instalado, rasgando e rachando por todos os lados o mito da criação. Isso foi explicado longamente por 2 oradores, Noé e Snow, que descreveram tudo isso para você, o que está acontecendo agora. A água é o portador da boa nova. E não de medo ou medo. Quanto mais água estiver por todo lado, mais ela literalmente informa a matéria que não existe. O mesmo vale para você, através da sua visão ou do seu sonho, e da simples torneira. Há uma espécie de sinergia, de sincronicidade, tanto externa como interna, tanto a nível individual como de toda a Terra. Há, portanto, uma sobreposição, também aqui, de cruzamento, de iluminação e de resolução. A ação dos elementos é obviamente essencial para a realização do choque da humanidade. O mesmo vale para vulcões, florestas, terremotos, furacões. Tudo que está a acontecer agora não é castigo nem retribuição. A culpa não é do homem. É o retorno da verdade. Você o vê através de suas visões e sonhos, que agora até mesmo tocam o plano material. Uma simples torneira. Essa é a resposta. Irmã: obrigada, Bidi. Gostaria de voltar atrás, se possível, em relação a isso. Antes de começar a usar a frequência FAAM, eu tinha vários sonhos, pesadelos, onde me afoguei em águas muito sujas. E para mim, foi muito assustador. A minha pergunta é: naquele momento, fui abençoada com uma linda cachoeira? Significa simplesmente que a água também está nos sonhos, nas visões, num nível mais psicológico, o símbolo do inconsciente. Então, o teu inconsciente, as tuas memórias, as tuas feridas, têm sido limpas. Água suja em um sonho, onde quer que esteja, significa que o inconsciente está sobrecarregado de memórias, feridas, medos. É um pesadelo. E a partir de agora, você mesmo o diz, a água está limpa. Há, portanto, uma verdadeira transformação, uma verdadeira lavagem de tudo que estava inconsciente, tudo que era memorável, feridas e traumas. Isso contribui para a tua liberdade. Na análise de sonhos, isto é perfeitamente consistente, para não mencionar o buraco e a caverna. A caverna é o lugar da iniciação, o lugar do segredo, que se esconde, onde se chega através de um buraco negro, para viver a verdade. Você é a água da vida, a água criativa, o suporte da vida, que foi sobrecarregada com todas as histórias, e que foi lavada por água pura. Isso significa alguma coisa para ti? Irmã: sim. Leal de Vi, a água da vida. Risos. Irmã: a palavra portuguesa para leal de Vi é água ardente.
Oh, sim, sim, sim. A água é o fogo do Espírito, é o batismo do Espírito. Isto foi explicado por muitos oradores, sobre as águas de cima, ou águas de mistério, e as águas de baixo, as águas da demonstração. A combinação das águas acima e abaixo é chamada de Mai em hebraico. A água é a fonte da vida. Lembro-vos que existe acima da vossa cabeça, no que foi chamado 13º corpo, chamado entre os tibetanos de Vajra e chamado pelos místicos ocidentais de fonte de cristal, porque cristal e água são semelhantes à mesma coisa. A água é um cristal, flexível, certamente, líquido, pelo menos na forma de água líquida. Mas todos sabem que a água pode assumir muitas formas. Água sólida, água congelada, água evaporada, vapor. E mesmo dentro da estrutura física da água, não é uniforme. Não sei o suficiente para te falar sobre isso, mas a água, independentemente das suas qualidades, tem um arranjo cristalino diferente dependendo do ambiente. Água é fogo. Irmã. Obrigada, Bidi. Lembro-vos que, nas primeiras frases do escrito chamado Bíblia, é bem dito que, no princípio, o Espírito estava flutuando sobre as águas. Hoje, o Espírito fertilizou a água. Foi o canto dos cetáceos que informou a água que tinha chegado a hora de parar de sonhar. É o despertador. O cântico dos cetáceos, que ressoa de um modo novo, não só agora, mas por muitos anos, é a boa nova e reinforma a água com o Espírito da verdade, o Paráclito. A água está fertilizada. A matriz de vida original do primeiro sonho foi resolvida. O Espírito fertilizou a água. O que vocês chamam de processo vibratório nos vossos corpos, através da chegada de partículas adamantinas, as picadas que sentem em todo o lado, através da presença do corpo da eternidade, é um fogo devorador de amor, uma consumação de amor. O que faz a água nestes casos? Estou falando de água física. Evapora. É uma combustão, que muda a natureza e a manifestação da água. É a ação do Espírito de verdade sobre a água do vosso corpo, sobre as águas da terra, sobre as águas do mistério, do alto. De certa forma, o dilúvio é um novo batismo, que é um batismo do Espírito que é encontrado novamente. Entendido? Como água limpa. Irmã, claríssimo. Muito claro. Recordo que a água é transparente quando está limpa. É informação. E a água é a boa nova de agora em diante. As águas de cima fundem-se com as águas de baixo, da mesma forma que tu fundes o teu corpo físico com o corpo da eternidade. É a mesma coisa. No nível atômico, celular, individual, coletivo, em toda a Terra e em toda a criação. Irmã, ela quer fazer uma pergunta, isso é possível? Sim. Pergunta. Há alguns meses, desde que comecei a praticar Agapifahami, sei que estou em um corpo físico, mas cada vez mais me sinto em casa. Na minha vida cotidiana, é como se eu visse outras pessoas numa tela e eu não fizesse parte deste grupo, estas pessoas que vejo todos os dias. Talvez seja porque já encontrei a verdade, isso é normal. Por que não é que me incomode, sinto-me bem com isso. Quem sabe se é a verdade, exceto você? Mas dou-lhe a resposta. Sim, é evidente, é normal, mais do que normal, é natural. Muitos fenômenos visuais, físicos, não estou falando de visões, muitos fenômenos corporais, traduzem isso e estão relacionados a ele. Há uma concordância total, onde o mistério se resolve, dentro da própria manifestação. O Espírito já não flutua sobre as águas, ele fertilizou as águas. Esta é a boa nova, que se reflete nas vossas vibrações, nos vossos formigueiros, nas mudanças de percepção e experiência, tal como as descrevem. Vocês não estão loucos. É a única coisa real. O sonho desaparece. E você mesmo o diz, sente-se em casa. Está acontecendo aqui e agora, no momento presente, em nenhum outro lugar. Está no coração de todos, mesmo que ainda não o tenham experimentado. Já foi dito, todos os corpos da eternidade estão presentes, quer você perceba ou não.
E é este corpo de eternidade que consome água e coloca o corpo em combustão. A combustão é real, não é simbólica. Você será realmente consumido pela luz. É você quem se consome, através da aceitação e da experiência. Está tudo normal. Quando dizemos que tudo o que deve ser, é, e que tudo está no seu lugar certo, não é uma ideia bonita, é a estrita verdade material do que vocês estão vivendo. Irmã, ela não tem mais perguntas. Muito obrigado, Bidi. Obrigado. Irmã, Bidi, gostaria de agradecer em primeiro lugar e acima de tudo com todo o amor mais profundo do meu ser humano, por tudo o que recebi de ti ao longo dos anos. Agora tenho uma pergunta relacionada com a ágape. Como transmissor, quantas vezes, com que frequência, devemos enviar a ágape a um receptor para que ele sinta sua liberdade o máximo possível? Não há regras. Não há limite, você não decide nada. Além disso, na prática do Aba sem prática, você verá muito rapidamente que não precisa mais de mãos, não precisa mais de intenção, não precisa mais de decidir, não precisa mais de postura prévia, não precisa mais de preparação prévia e que tudo será feito automaticamente e naturalmente. É apenas um processo de aprendizagem que deve ser deixado o mais flexível possível, sem se impor ou impor regras ou limites. Seja espontâneo, acolha, e a informação está lá. É feito por si só. Mesmo que sejam as vossas mãos, mesmo que sejam as vossas palavras, em algum momento, ireis compreender que isso é feito sem vocês, sem mãos, sem palavras, como eu disse antes, dentro das organizações, pela sua presença, simplesmente, sem qualquer intenção ou vontade. A liberdade é ao estado natural. Ao eterno e ao Parabrahman. Quando você realmente entende que não tem nada para fazer, que você só tem que estar lá, aqui e agora, para que tudo aconteça. E agora acabou. Você se rendeu, o sacrifício é vivido e você é livre. É o estado de graça, é a ágape, é o fogo do coração sagrado, é a evidência, é a alegria nua, sem objeto e sem sujeito. É a vida e já não é a tua vida. Irmã. Obrigada, Bidi. Silêncio. Está na hora de um grande silêncio. Irmã, sim. Estão todos anestesiados. Risos. Por isso, agradeço a vossa presença, o vosso acolhimento e desejo-vos uma combustão muito bonita. E ágape. Todos, ágape. Obrigado, Bidi. Até breve. Todos, até breve. Publicado por Blog Apoteose Live. Transcrição: Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas.